Você está pensando em entrar no mercado de energia solar fotovoltaica e ainda não conhece o setor elétrico brasileiro? Bom, nesse vídeo de hoje da Academia do Sol, eu vou explicar para vocês como é o funcionamento do setor elétrico brasileiro, onde a geração distribuída fotovoltaica está inserida dentro desse setor, para você entender onde e qual é o tamanho do mercado de energia solar fotovoltaica que existe no nosso Brasil. Solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje tem setor elétrico brasileiro. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está acompanhando o nosso vídeo. Primeiramente, como sempre, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu comentário e o seu like aqui no nosso vídeo para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, vou iniciar aqui falando para vocês sobre qual é o tamanho e aonde a gente está inserido dentro desse mercado de energia que existe no nosso Brasil. Bom, se vocês acompanharem aí na tela, vocês vão ver uma pequena imagem aí que eu mostro para vocês como é a divisão do setor elétrico brasileiro. Vocês podem perceber que existem basicamente 4 etapas aqui na distribuição do nosso setor elétrico brasileiro. Primeiramente, a gente tem a geração de energia, né? Essa geração de energia, ela pode ser de fontes renováveis, ela pode ser de fonte não renovável, como termoelétrica, por exemplo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre cada etapa dessas aqui, mas para vocês entenderem que a geração, ela pode ser uma geração de energia hidrelétrica, solar, eólica, termoelétrica, nuclear. Então, a geração de energia ela pode ser de várias fontes diferentes, tá? Essa geração de energia, ela tá lá no topo da nossa cadeia aqui, né, de energia do Brasil. Ela é a primeira parte, né, que envolve toda a geração, né, toda a distribuição, toda a transmissão, enfim, todo o consumo de energia que a gente tem no nosso país. Então, a geração é a base de tudo. Sem geração de energia, a gente não tem como consumir a energia, certo? Então, da geração, a gente parte para a transmissão. Então, toda energia que é gerada, ela deve ser transmitida aqui, né? Então, ela vai partir aqui para a transmissão de energia. Então, toda a transmissão de energia é feita por concessionárias de transmissão mesmo. Então, essas linhas de transmissão que você vê aí pela rua fora, ou quando você está viajando, vê nas estradas, são linhas realmente de transmissão de energia, que estão vindo provavelmente de alguma geradora. Ou pode ser apenas uma linha de distribuição mesmo, de uma subestação para outra. Mas, no geral, a gente tem muitas linhas de transmissão aqui no nosso Brasil. Vocês vão ver mais para frente aí quando eu estiver falando com vocês também, tá? Então, da transmissão, essa energia ela vai chegar muito provavelmente aí numa subestação na sua cidade ou uma região próxima, né? Então essa subestação ela faz toda a proteção, todo o gerenciamento, entre aspas, da energia, né? Que está sendo transmitida até ela, né? E dessa subestação a gente tem o rebaixamento da tensão e aí sim a distribuição da energia pela cidade. Então a linha de distribuição da cidade é essa linha aí que a gente vê nos postes da rua, quando a gente tem esses transformadores que ficam na rua, tudo faz parte da cadeia de distribuição da energia. É onde estão envolvidas também as concessionárias distribuidoras de energia, tá bom? E depois disso a gente tem uma outra etapa aqui, ó, que se chama comercialização. Essa etapa aqui, ela não está diretamente envolvida na parte física, né, da energia. Então ela vai estar envolvida basicamente na parte de comércio mesmo da energia. Então quando a gente está falando aí de mercado livre de energia, a gente envolve também a comercialização. Vou dar uma pincelada rápida sobre isso também para vocês, tá? Isso tudo aqui é envolvido o setor elétrico brasileiro, tá bom? Então, falando de geração, né? Como eu falei com vocês, a geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte, transmissão e distribuição para que chegue aos consumidores, que é aquilo ali que eu falei com vocês inicialmente. Então, toda energia ela deve ser gerada de alguma fonte, seja ela, igual aqui está falando, solar fotovoltaica, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, etc. Né? Então, a gente tem inúmeras fontes de geração de energia, né? Aqui, o nosso foco hoje é falar sobre a fotovoltaica, né? Então, a fotovoltaica que a gente fala na geração distribuída, ela não está diretamente envolvida nessa geração que eu estou falando aqui. Essa geração são as grandes usinas que eu estava falando com vocês. Então, usinas aí de geração centralizada, grandes usinas hidrelétricas, grandes usinas eólicas, termoelétricas, que estão envolvidas de fato na geração em massa de energia, tá? Que são aqueles leilões de energia que as concessionárias contratam. Então, tudo isso está envolvido aqui na geração, que são potências altas, né, de geração. Então, a geração distribuída, ela não está exatamente envolvida aqui nessa geração que eu estou falando aqui nesse momento. Isso daqui é, igual eu falei com vocês, é lá a grande base, né, da nossa cadeia de distribuição de energia elétrica pelo Brasil, tá bom? Falando de geração, a gente vai falar sobre transmissão de energia. Então aqui, o segmento de transmissão é aquele que se encarrega de transportar grandes quantidades de energias
provenientes das grandes usinas, né? Igual eu falei com vocês, essa geração que eu falei com vocês anterior são de grandes usinas, né? Então são grandes quantidades de energia que são enviadas nessas linhas de transmissão. Aí ele fala, né, que eu falo aqui nesse slide que a interrupção, né, dessas linhas de transmissão pode gerar apagões aí pelo Brasil afora. A gente já viu alguns acontecendo, às vezes não por conta de interrompimento na linha de transmissão, mas por conta de problemas na geração de energia, ou às vezes até em subestações também. Então, se você interrompe uma linha de transmissão dessa, você pode gerar um apagão em uma região completa do Brasil aí, e gerar um grande transtorno para o Brasil todo. Então, são muito importantes essas linhas de transmissão. Aí eu falo aqui que são 156 concessionárias, né, licitadas para trabalhar com linha de transmissão e aproximadamente aí 145 mil quilômetros de linha de transmissão espalhadas pelo nosso país, tá? Conectando lá os grandes geradores de energia aos nossos grandes consumidores, ou seja, grandes consumidores que são também as distribuidoras de energia, né, que são também consumidores da geração de energia em grande escala, tá bom? A linha de transmissão no Brasil ela é segmentada para operar acima de 230 mil volts. Então, as linhas de transmissão, de fato, transmissão, né? Esse nome transmissão, ela está envolvida em escalas maiores que 230 mil volts, né? Ou 230 kV, para quem é mais íntimo aí do setor elétrico, tá? Então, linha de transmissão acima de 230 mil volts. Agora, falando de distribuição, aqui a gente já começa a entrar na nossa cadeia de distribuição fotovoltaica também. Então, o setor de distribuição é aquele que recebe grande quantidade de energia do sistema de transmissão, ou seja, gerou, transmitiu, chegou na distribuição, né? E distribui de forma pulverizada para consumidores médios e pequenos, que é o varejo, né? Que a gente tem aí, a grande maioria de consumidores que tem no Brasil. E também existem unidades geradoras de menor porte, que é aí que vai enquadrar a geração distribuída, que é onde a gente está inserido. Normalmente menores que 30 megawatts, né? A gente falando de geração distribuída fotovoltaica, a gente está falando abaixo de 3 megawatts, né? Então, aqui a gente está falando de outras fontes também, na parte da distribuição mesmo. Então, a gente tem usinas também acima de 3 mega que estão envolvidas na cadeia de distribuição de energia também, tá? Injeta a sua produção de energia nas redes do sistema de distribuição. Então, quando a gente faz uma geração fotovoltaica em um local, a gente está injetando energia no sistema de distribuição, né? Então, é aí que vem o termo geração distribuída. Então, a gente vai distribuir no sistema de distribuição mesmo. E aí a gente tem aquela compensação de crédito que todo mundo já conhece, tá? No Brasil, a gente tem 53 concessionárias de energia, né, envolvidas aí no sistema de distribuição, que estão responsáveis pela administração das linhas, né, de distribuição e transmissão menor do que 230 mil volts. Então, todas as linhas abaixo de 230 mil volts são fornecidas, né, concessionadas para as concessionárias de energia. Então, elas ficam responsáveis aí pela manutenção e operação dessas linhas aí menores que 230 mil volts. E também pela distribuição na parte de baixa tensão e média tensão, que são essas redes que a gente tem nas grandes cidades e pequenas cidades também. Então, quando você vê um poste na rua, você pode olhar que o poste ele tem a parte alta lá, né, dos cabos que estão passando aqui, tá vendo? Igual eu estou mostrando na imagem. Então, essa parte mais alta ela é a rede de média tensão, aqueles cabos que vão lá em cima do poste, tá? Então, o que está ali abaixo, a gente vai ter o transformador, e do transformador a gente tem o rebaixamento da tensão para as residências e pequenos comércios, né? Então, eles recebem em baixa tensão já a energia. Isso tudo aqui é responsabilidade da distribuidora. Esses transformadores que tem na rua aí são todas responsabilidades das distribuidoras de energia. Alguns clientes são fornecidos, né? São alimentados em média tensão. Então, chega a linha de média tensão para o cliente, vai chegar o cabo em média tensão e aí o cliente tem a sua própria subestação, né? Então ele vai ter a subestaçãozinha dele lá, onde vai rebaixar a tensão, né, e fornecer a energia na própria unidade consumidora. E a gente tem também aqui, tá vendo, nessa imagem que a gente mostra, as subestações de distribuição, e a gente tem também nas grandes cidades aí, se vocês observarem pela cidade, você pode encontrar uma subestação aí no meio do caminho. Essa subestação, ela tá nada mais nada menos que pegando a energia que vem das linhas, né, e distribuindo pela cidade. Tá bom? Agora falando um pouquinho de comercialização, para dar uma pincelada aqui para vocês. A comercialização, né, é um setor um pouco novo no Brasil, surgiu ali na década de 90 já, um pouco novo entre aspas, né, para quem é um pouco mais antigo aí, já vai entender o que eu estou falando. Mas é um mercado relativamente novo, se você for olhar como um todo, surgiu na década de 90, e está envolvido, igual eu falei com vocês, ao contexto econômico do setor de energia elétrica.
ele não está diretamente envolvido na geração física, né? Então a comercialização ela vai pegar o produto, que é a energia, e vai comercializar ele entre grandes clientes. Então, um grande cliente que quer comprar energia no Mercado Livre, ele vai solicitar uma comercializadora de energia, né, para realizar a aquisição dessa energia para ele. Então, todo o contrato, toda a burocracia envolvida nessa comercialização são as comercializadoras que fazem. Hoje a gente tem aproximadamente ali 270, 280 agentes cadastrados na CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do Brasil. Então, e esses comercializadores, né, são responsáveis por fazer toda o gerenciamento e comercialização dessa energia que é comercializada no Mercado Livre de Energia, tá bom? Agora falando um pouco sobre, eu falei um pouco sobre alta tensão, média tensão e baixa tensão, só para dar uma pincelada para vocês entenderem um pouco melhor, né, o que está envolvido aí. Então, a gente tem altas tensões, né, extra altas e ultra altas. Então, a gente está aqui de 115 mil a 1.100.000 volts, né, nas tensões altas, né, de alta tensão. Redes de alta tensão estão envolvidas nessa classe de tensão aqui. Redes de média tensão estão envolvidas na classe de tensão de 2.400 a 69.000 volts, ou seja, 2.4 a 69 kV, tá? E baixa tensão aqui na casa dos 240 a 600 volts, tá bom? Então, o setor fotovoltaico de geração distribuída, ele está dentro dessa área aqui, ó, de média a baixa tensão. Então, o seu cliente, né, da geração distribuída, ele vai estar dentro dessa classe aqui de tensão para você comercializar, distribuir a energia de fato, né, na rede da concessionária. Para você estar integrado ao sistema de distribuição, né, a geração distribuída, você tem que ter uma potência menor que 3 megawatts, igual eu falei com vocês, isso está na lei. E a classe de tensão que vocês vão trabalhar vai ser nessa faixa aqui, de 69 kV, para grandes clientes, né, já falando de uma geração ali de 3, próxima a 3 mega, né, a clientes menores, né, residenciais ou comerciais pequenos, que são atendidos já na baixa tensão, tá bom? Bom, pessoal, só para dar uma pincelada final, isso tudo é o setor elétrico brasileiro, então eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui hoje com vocês. Então, todo esse contexto, né, do setor é importante você entender, para você entender onde você está inserido e quais são as oportunidades. A gente está falando aqui de mais de 86 milhões de unidades consumidoras conectadas no sistema de distribuição, então é oportunidade que não acaba mais no setor fotovoltaico também, tá? Bom, tudo que eu falei com vocês tá no nosso curso Mestre Fotovoltaico. Eu espero que vocês cliquem no botão abaixo aqui, acessem a nossa página lá da Academia do Sol e entendam a grande oportunidade que vocês estão tendo no mercado. Lá dentro do curso Mestre Fotovoltaico a gente vai falar disso que eu falei aqui hoje e mais um monte de coisa envolvido no setor elétrico, na parte de engenharia elétrica, na parte de comercialização de sistemas de fato, na parte de vendas, né? Na parte de gestão de empresas, na parte de contratos, de procuração, de burocracia também envolvida, legislação. Então é um curso muito completo, na parte de instalação também, tá? Então é um curso muito completo, o Mestre Fotovoltaico. Tá aqui o link para você acessar, é só clicar lá e acessar a nossa página que você vai entender um pouco melhor o que está sendo fornecido desse curso do Mestre Fotovoltaico, além de inúmeras ferramentas que a gente tem na nossa plataforma também, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.